Você já se perguntou por que você faz muito esforço físico e a sua vida financeira não muda? Você já se perguntou que mesmo você trazendo recurso na área intelectual, às vezes pessoas que nem têm tanta inteligência assim conseguem prosperar e você não? Fica comigo até o final que você vai entender os 4 pilares da prosperidade com embasamento científico, com embasamento teológico. Bora avançar? Olha que interessante isso daqui. Eu vou explicar para você como os vícios emocionais em fazer, tem o fazedor e tem aquele que só fica ali, ó, refletindo no que vai fazer, o famoso procrastinador. Tem o fazedor e o procrastinador. Eu vou mostrar para você quais são os padrões de comportamento por trás desses 2 fatores. Olha que interessante isso daqui. Existe um vício fazedor, daquele indivíduo que faz. Trabalha, mas não tem recurso financeiro. Isso daqui está escondendo uma dor, está escondendo uma causa, está escondendo uma origem, está escondendo uma ferida. Existe uma ferida emocional que o indivíduo vai ser um indivíduo fazedor. Ele vai fazer muito esforço físico, ó, mas não vai ter recurso financeiro. Que ferida é essa para ele? É a ferida do abandono. Aquele indivíduo que não foi alimentado afetivamente lá na infância. E por medo, ele vai ser um indivíduo fazedor. Na carreira profissional, ele vai fazer demais e vai receber de menos. No relacionamento amoroso, ele vai se entregar demais e vai atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. E da onde que vem? Vamos trazer a causa e a origem. A causa e a origem é de um indivíduo que lá na infância, ele sofria muito, ó. Sofria muito para receber migalhas de afeto, mas não quer te valorizar. Esse indivíduo fazedor vai ser um indivíduo que tem dificuldade de precificar o seu produto ou serviço. Por quê? Porque ele carrega a ferida do abandono. E com medo de ser abandonado, ele não vai precificar de acordo com aquilo que vale o seu produto. Ele sempre vai se diminuir no mercado. Quem aqui tem dificuldade de precificar o seu produto ou serviço ou de se colocar no mundo dos negócios como alguém importante e valioso? Coloca aqui, escreve aqui para mim. Quem aqui, na hora de passar o valor do seu produto ou serviço, trava na mente? Fica uma vozinha inconsciente, ó, a vozinha compulsiva aqui. Ah, se você precificar o seu valor cheio, fulano não vai querer comprar de você, ciclano não vai querer você. Esse indivíduo vai sempre atrair no mundo dos negócios um ambiente que diminui o seu valor. Por quê? Porque no inconsciente dele ele tem uma crença de não merecimento. E bora entrar no conteúdo dessa aula. Então hoje nós vamos ministrar o quê? Os 4 campos, a segunda parte. Eu entreguei, para quem não assistiu, vai lá e assista uma aula anterior a essa. Uma aula anterior a essa é os 4 campos da prosperidade. Essa aula é a segunda parte. E esse 4 campos da prosperidade funciona assim, ó. O campo espiritual, o campo emocional, o campo mental e o campo material. E esse 4 campos da prosperidade, olha que interessante que eu trouxe aqui para vocês. Anote isso daqui é fantástico, ó. Dinheiro é algo espiritual contado em números para enriquecer com propósito divino. Primeiro você tem que entender o autoconhecimento, ou seja, você se conhecer. Desenvolver sua habilidade, dom, talento, competência. Esse autoconhecimento envolve cura emocional. E hoje eu vou mostrar para você quais são os 4 campos invisíveis que determina se você vai ser um indivíduo travado no mundo dos negócios ou vai ser alguém que vai romper. Então eu vou trazer aqui para vocês padrões de comportamento de pessoas que estão travadas, mas também vou trazer conceito científico para você se libertar disso daí. E olha que interessante isso daqui, ó. Eu tinha parado na aula anterior sobre, ó, eu falei sobre princípios herdados que impedem a prosperidade. Aqui, ó, ciúmes,
culpa. Obrigado quem acionou o Hertz, gente. Ciúmes, culpa, ansiedade, impaciência, vitimização e vício em fazer. Eu não vou falar esses daqui, porque esses daqui eu falei na primeira aula, na parte 1. Essa é a parte 2. Eu parei no vício em fazer. Então, bora lá. Eu dei uma breve introdução sobre o vício de fazer. E o que é que está por trás desse vício de fazer? Esse vício de fazer está por trás de uma dor. A dor do abandono. Porque quem tem a ferida do eu falo aqui sobre as 5 feridas emocionais, gente. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. É exatamente isso que eu trato no meu curso, o Cura da Ferida Emocional, e também no protocolo terapêutico. Então aqui eu sou especialista nas 5 feridas emocionais, com aplicação na neurociência para desenvolver sua mente, para você se curar, se libertar dessas feridas. Então, o que eu mais vejo é pessoas viciadas em fazer. O indivíduo que ele é viciado em fazer, olha o que libera neurologicamente. Quem aqui é viciado em fazer, ou seja, não para descansar, engatilha um projeto atrás do outro, não valida o seu projeto, logo em seguida que está tendo dificuldade, já abandona esse projeto e começa outra coisa. Esse indivíduo é um indivíduo fazedor, esse indivíduo ele é viciado em fazer, esse indivíduo ele sempre vai viver num eterno recomeço. Quem aqui que percebe na vida, escreve aqui para mim, quem aqui que percebe que vive um eterno recomeço? Sempre está recomeçando. Ou um projeto, ou um negócio, ou engatilhando um relacionamento novo porque o anterior não deu bom. É o indivíduo viciado em fazer. Ele nem valida uma ideia dele. Ele abandona essa ideia e corre de novo para o fazer. Olha o que vai liberar neurologicamente no seu cérebro. Ó, esse indivíduo que é viciado em fazer, ele vai liberar constantemente dopamina e ele vai ter tendência a burnout, a dopamina barata do eterno recomeçar, que ele fala assim, agora vai para onde? Se você não consegue focar em um projeto, se você não consegue focar em uma coisa, pega essa chave aqui. Você não precisa ser bom em tudo. Você pode ser bom em uma coisa. Só que quando você não consegue direcionar a sua mente, calar as vozes compulsivas, você não consegue focar em uma coisa. Você quer fazer tudo. E quem faz tudo não faz nada bom. Vai viver eternamente fazedor. Aqui eu falo de habilidade, dom, talento e competência. Você quer prosperar com o princípio divino? Primeiro passo é você entender quais são o seu poder pessoal. Todo mundo nasceu com poder pessoal. Esse poder pessoal é a sua habilidade, dom, talento que Deus te deu para você desenvolver algo. Por exemplo, no meu caso, eu era uma pessoa que eu tinha muito medo. Eu fugia de ambientes desafiadores. Por quê? Porque eu tinha a ferida da rejeição. Então, quando eu estava num ambiente desafiador, eu não era fazedora. Eu fugia, eu era procrastinadora. Por quê? Porque no meu inconsciente, eu era burra, eu não ia dar conta, esse ambiente era grande demais para mim, eu me diminuía. Então, eu vivia num eterno recomeçar. Eu também era fazedora. Por quê? Porque todo fazedor ele é um eterno recomeço. Só que isso daqui não traz escala, porque eu não validava nenhum projeto, eu não validava nenhum sonho. E olha que forte isso daqui. O que isso traz no seu cérebro? Você vai viver constantemente liberando dopamina. E no dano, é o padrão herdado. Isso daqui é um padrão herdado. E tem o dano neurológico e tem o dano espiritual. No dano espiritual, você vai substituir o ser pelo fazer. E você vai ter uma anulação da sua identidade. Você vai ter uma identidade anulativa. O que é uma identidade
anulativa. É de alguém que tem dependência emocional anulativa. Esse indivíduo, ele sempre vai viver por validação. Então, se o projeto dele, o sonho dele, não teve validação de terceiro, ele vai abandonar o sonho. Pega isso daqui. As pessoas só vão falar uau para o seu projeto, para o seu sonho, para aquilo que você acredita, quando você validar ele primeiro. E a validação exige, constância. Se constantemente você abandona o projeto, inicia outro, como que você vai validar algo? Não vai, gente. E olha, esse indivíduo, ele confunde o ser pelo fazer. Ele vai anular sua identidade divina para viver sobre holofotes dos outros para validar. Sabe quando os outros vão falar uau para aquilo que você faz? O dia que você tiver resultado. O dia que você validar. E aqui existe uma jornada. E olha outro medo de quem empreende no mundo dos negócios, que traz o dano financeiro, que impede a prosperidade crítica. Quem aqui tem medo da crítica? Coloca eu. Tem o fazedor e o medo da crítica. Quem aqui que não suporta receber uma crítica? Esse indivíduo que não suporta um feedback negativo, ele tem uma dor por trás disso. Que dor é essa? A dor do abandono. A dor do abandono não, perdão. A dor da traição. Quem tem a dor da traição não suporta a crítica. E quem não suporta a crítica não escala, não prospera. Por quê? Porque vai vir os críticos. Vai vir pessoas que vão medir você pela régua deles, porque eles não têm capacidade e ele vai achar que você não tem. Ou vai vir pessoas que vão trazer uma crítica para mostrar algo para você que você não tá vendo. Mas quem carrega a ferida do abandono tem dificuldade com feedback negativo. Por quê? Porque como que funciona a ferida do abandono? Do abandono não, tô toda hora na ferida do abandono. A ferida da traição. A ferida da traição, segundo Freud, no complexo de Édipo, é quando a criança não se sentiu protegida, acolhida, validada, escolhida. Essa criança, vamos falar da menina. Essa menina, porque essa ferida, ela é com o sexo oposto. A menina com o pai, o menino com a mãe. Então vamos trazer a menina para o contexto. Essa menina que não foi protegida, acolhida, validada, escolhida pelo pai, lembrando que o pai tem a conotação do primeiro amor. O primeiro amor da mulher é o pai. O primeiro amor do menino é a mãe. Quando esse indivíduo não teve uma representatividade saudável, essa pessoa ela vai ter dificuldade no mundo dos negócios. Por quê? Porque no mundo dos negócios existem desafios e a nossa mente vai consultar o padrão inconsciente para poder ir para a vida. Esse padrão inconsciente que nós estamos consultando, que está aqui na nossa mente, vai consultar a ferida da traição. Quando eu não fui cuidada, protegida e acolhida. Essa mulher, ela vai ter dificuldade de ouvir críticas negativas. E o pior, essa mulher ela vai sempre rivalizar com quem traz uma crítica. E o pior, ela vai rivalizar com o sexo oposto. Ela não vai trazer investidores para o negócio dela, principalmente se for homem. Ela não vai trazer parcerias com o homem, ela vai ter dificuldade de se relacionar com o masculino. No mundo dos negócios, ela tem dificuldade de se relacionar com o masculino, porque no inconsciente dela, homem é mau, homem engana, homem trai. Mas isso daqui é fruto de uma ferida, a ferida da traição. E no mundo amoroso, e no relacionamento amoroso, a mesma coisa. Essa mulher, ela vai ser aquela mulher assim, aquela mulher guerreira. Como que é a mulher guerreira? A mulher com uma polaridade viril. Essa mulher com uma polaridade viril, ela tem dificuldade com o masculino. Ela vai rivalizar com o masculino.
Essa mulher, quando ela se relaciona com o masculino, que ele vai se posicionar, ela vai ver a opinião do masculino como uma crítica. Na hora que ela vê essa crítica, ela se levanta e ela sempre vai atrair homens fracos, pequenos, que não se posicionam. No mundo do negócio é a mesma coisa. Ela vai se envolver com pessoas abaixo dela. Por quê? Porque ela quer estar no governo de quê? No governo de ser a mulher exigente, mandona, truculenta. Essa mulher vai fazer muito esforço físico, ó, e não vai sair do lugar. Por quê? Porque ela é guerreira. Gente, tá fazendo sentido? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, por favor. Eu não gosto de ser uma metralhadora de conteúdo. Eu quero o feedback de vocês. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Ah lá, sim. Obrigado, Joyce. Essa mulher guerreira, ela vai ser aquela mulher fazedora também. Só que ela não percebe. Por que ela é fazedora? Porque ela não confia em ninguém. Ela não confia na capacidade de ninguém. Ela não confia na habilidade de ninguém. Porque ela carrega a ferida da traição. Ela acha que todo mundo vai enganar ela. Todo mundo vai trair ela. Mas tudo isso daqui é um padrão de comportamento inconsciente. É um padrão psíquico de alguém que vai viver se auto-sabotando. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? E olha que forte o indivíduo que não consegue. Essa daqui tem dificuldade com não. Coloca aqui pra mim. Quem que tem dificuldade com não? Quem que não pode ouvir não? Essa daqui, ela tem dificuldade com a crítica. O que vai... Qual é o dano neurológico por trás disso? O dano neurológico por trás disso é que ela vai vai ter hiperatividade no córtex pré-frontal do córtex singular anterior. Ou seja, vamos trazer mais simplicidade para isso daqui. Existe uma área do nosso cérebro que é essa daqui, chamada córtex pré-frontal. Ele é o CEO da mente. Ele que governa aqui, ó, e gerencia o caos. Ele que vê risco, danos para a empresa. Só que quando o indivíduo, no relacionamento também, ele que calcula os danos. Só que quando esse indivíduo tá aqui, ó, imerso num monte de travas e bloqueios emocionais, essa parte que é o CEO da mente, do córtex pré-frontal, ele vai ter dificuldade de operar na sua plenitude. Por quê? Porque ele não está consultando quem você é na sua essência. Ele não está consultando a sua identidade divina, o seu potencial. Quando você está imersa em bloqueios, travas e ferida, ele está consultando a sua dor. E todo indivíduo que vai empreender, ele tem que estar com essa consciência de que ele não é... Ele é alguém que o Eterno escolheu. Mas se ele estiver imerso nessas feridas, as decisões dele não vai ser assertiva. Ele sempre vai ter decisões baseadas na dor e no medo. Quem toma as decisões baseado na dor e no medo não prospera. Ou vive procrastinando, ou toma decisões ruins que comprometem o seu resultado financeiro. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Coloca aqui pra mim. Vocês estão muito quietinhos hoje. Coloca aqui pra mim, sim ou não? E olha, então eu trouxe o dano neurológico de alguém que não suporta receber não, crítica, que superativa o córtex pré-frontal. E olha no dano espiritual por trás disso. Cria julgamento e impede a misericórdia de Deus. Quando você não tem um coração aberto e ensinável, você vai criar julgamento que impede a misericórdia de Deus. Ou seja, você vai ver Deus também como um carrasco. Você vai ver Deus como um Deus punitivo, um Deus maldoso que está ali constantemente de pé, esperando você errar para quê? Para te julgar. Pega essa chave. Da mesma forma que você
teve um relacionamento disfuncional na sua infância com seus pais, é o mesmo filtro mental que você vai se relacionar com Deus e com dinheiro. O dinheiro é uma moeda espiritual, contada em números. Se você vê ela como algo intransponível, inacessível, é porque você tem dores emocionais. Olha que forte. Outro fator importantíssimo que impede o crescimento é os medos. Medos do que, Cleide? Eu vejo pessoas com um potencial enorme, mas ela vive paralisada no medo. Pega a chave. Potencial sem uso, ó, não serve para nada. Não adianta nada você ter um potencial e você não manda isso pro jogo. Por que você não manda, não coloca na mesa? Porque na grande maioria, essas pessoas que não mostram o seu potencial e que carregam esse potencial, elas têm medo. Medo disso que eu acabei de falar. Medo de empreender, medo de arriscar. Elas estão presas na mente. Esse medo, ele não teve origem em você. Porque olha o que as escrituras sagradas dizem. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E olha que as escrituras sagradas dizem. Eu não vos dei espírito de covardia. Deus te deu um espírito de ousadia. E para empreender e prosperar, tem que usar esse poder que você carrega na parte espiritual, esse espírito de ousadia. Tem até outro versículo da Bíblia que eu amo, que eu mostro para as minhas alunas e pacientes, quando elas estão imersas no medo, que diz assim: eu quero que você traga à memória aquilo que te traz alegria e esperança. A prosperidade não respeita uma mente medrosa, cativa. E quem tem medo, o medo traz mais probabilidade de medo, a alegria e a paz traz mais probabilidade de paz e alegria, a prosperidade traz mais prosperidade. É mais do mesmo. É mentira aquela frase que diz assim, os opostos se atraem. Não, nós transbordamos para a vida aquilo que está dentro de nós. E se você é uma mente medrosa, olha o que você traz de dano neurológico para o seu cérebro, ó. Quando o indivíduo está preso no medo, ele hiperativa a amígdala, bloqueia o hipocampo, ou seja, o indivíduo neurologicamente, ele vai acreditar numa mentira, numa narrativa que você mesmo contou para você. E que impede o seu crescimento financeiro. Está na hora de você descobrir quais são os fatores emocionais que impedem você de prosperar. Sendo que você é um indivíduo cheio de habilidade, dom e talento. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai fazer isso por você. Isso daqui quem faz é você através de um princípio terapêutico ou você fazer uma autoanálise. Porque esse medo que você carrega não vem de Deus. Não vem do céu. Deus não te deu esse espírito de covardia. Gente, tá fazendo sentido isso daqui? E olha isso daqui no campo espiritual. Olha o dano neurológico, o dano espiritual de quem carrega medo. Ó, paralisa o chamado e a fé. Você já imaginou? Eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta, mas é bom que traz clareza. Vai chegar o grande dia que vai ter a contabilidade de Deus. Como assim, Cleide? A Bíblia diz que nós vamos dar conta de todos os recursos naturais que Deus colocou dentro de nós. Como habilidade, dom, talento, competência. Porque nós não nascemos para morrer com um tesouro escondido dentro de nós. Vai ter a contabilidade nesse dia. Deus vai falar assim para você: minha filha,
O que é que você fez com o dom que eu te dei, com a habilidade que eu dei? Era para você ser uma mulher milionária. Era para você transbordar na vida das pessoas. Daí você vai falar assim, Deus, por medo, eu enterrei. Lembrei até da parábolas do talento, que teve um que enterrou, porque na mente dele, ele achava que Deus era mau, o seu Senhor. O seu Senhor era mau, que plantava onde não colhia. Pega isso daqui. Tudo que você precisa já está pronto nas regiões celestiais esperando você. A Bíblia diz, todas as coisas já estão preparadas nas regiões celestiais. E Deus, ele vai pedir para você. Todo o recurso que ele já te deu e que já existe dentro de você e que você não desenvolveu ele porque você ficou paralisado com medo da opinião alheia. Isso que é o pior. Você não tem medo porque você não tem. Você tem medo porque você tem medo da opinião dos outros. Gente, se eu fosse ter medo da opinião dos outros, eu não faria nada. Mas não foi os outros que me deu essa habilidade que eu carrego de ensinar. Quando alguém vem criticar o seu trabalho ou aquilo que você faz, lembre-se que não foi ela que te deu e nem ele. Quem te deu foi Deus. E Deus não deu nada para você esconder. Deus deu para você transbordar. Por isso que é inadmissível você ficar paralisada com medo da opinião alheia. Porque você sempre vai entrar em ambientes desafiadores. E o medo, ele é um agente paralisante. E se você não romper ele, ele destrói você. Ou você destrói com esse medo, ou esse medo destrói você. Olha que forte isso daqui. Outro princípio ativo que impede a prosperidade é a raiz da arrogância e do orgulho. Gente, todo mundo tem isso daqui. Isso daqui não começou agora. Sabe aonde a raiz do orgulho nasceu? Lá no Jardim do Éden. Quando a serpente fez a proposta para a mulher e ela catou do fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu. Agora, a maldade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Como? Através de orgulho, arrogância, medo, trava, bloqueio. E olha que forte, um dos princípios que mais impede a prosperidade é isso daqui, orgulho e arrogância. Quando o indivíduo não pede ajuda, ele está demonstrando que ele quer ser autônomo, igual o primeiro casal no jardim. A mulher não recebeu a proposta da serpente, do maligno, não comeu do conhecimento do bem e do mal, ela estava sinalizando assim, Deus, eu não preciso ficar debaixo da sua autoridade, eu quero ser autônoma, porque a serpente falou, se você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Pega essa ficha aqui. Quando nós estamos com orgulho e arrogância, nós estamos dizendo assim que nós não precisamos da ajuda de ninguém. Não tem como, gente, a gente prosperar negligenciando esse fator de entender que nós não somos um indivíduo fragmentado aqui no universo. Nós precisamos, sim, de ajuda de pessoas. Nós precisamos, sim, introduzir conhecimento. Nós precisamos, sim, estudar. Nós precisamos, sim, entender quais são os bloqueios emocionais que impedem a nossa prosperidade. Nós precisamos, sim, romper com as falácias, com as mentiras. Nós precisamos, sim, romper com o sofisma da mente. E olha que forte isso daqui, quando o indivíduo está imerso na arrogância e no orgulho, o que ativa? Ativa um narcisismo neural, ativa
ativação do excesso de recompensa, ou seja, o indivíduo ele vai viver, quem tem a ferida do orgulho, ele vai viver sobre a recompensa da dopamina barata, ou seja, eu só vou fazer o que eu gosto, o que é prazeroso. Só vou viver sobre a recompensa. Eu vou ser autônoma. Eu não vou fazer nada. Não vou entregar nada. Não vou estudar. Aqui está demonstrando um orgulho. Por que eu fugia de ambientes desafiadores? Porque eu era orgulhosa e porque eu tinha medo. Porque eu me sentia burra, porque eu me sentia pequena. Quando eu me sentia burra e pequena, e eu não tinha a humildade de pedir ajuda, levantar a mão, jamais me colocar como alguém para aprender, era como se eu estivesse me colocando como uma serviçal. Aqui está denunciando uma dor. Está denunciando uma ferida. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com você. Quer fazer você autônoma, achando que você tem capacidade de fazer tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. E isso daqui é uma mentira. Mais preso, né? Mais preso. Joyce, você pode tirar, por favor, essa pessoa que entrou aqui? Entendeu? É isso. Eu estou entregando uma aula. Olha que forte isso daqui. No campo espiritual, obrigado. No campo espiritual, isso daqui, o orgulho precede a queda. No campo espiritual, o orgulho precede a queda. Afasta o plano divino de Deus. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando você come do conhecimento do bem e do mal, nós já nascemos caídos. Pega a chave aqui. Nós já nascemos caídos. Nós só vamos se levantar quando a gente entender que existe um monte de fatores emocionais, inclusive a raiz do orgulho, que impede a gente de colocar a sandalinha da humildade para pedir ajuda. E o orgulho precede a queda e afasta o plano divino. Eu era muito orgulhosa, gente, por causa das feridas emocionais. Principalmente a ferida da traição. Por quê? Porque acessava um gatilho. Era como se eu tivesse... pedir ajuda era como se eu estivesse me humilhando. Mas isso daqui é uma distorção da mente. Isso daqui está mostrando essa arrogância, esse orgulho de querer mostrar que está em cima, que pode, que sabe. E isso daqui é muito perigoso para quem quer empreender, para quem quer prosperar. Por quê? Porque a prosperidade não respeita um coração orgulhoso e arrogante. E quando eu falo de prosperidade aqui, gente, eu falo de prosperidade com propósito. Eu falo de prosperidade que desenvolve sua habilidade, seu dom, seu talento, sua competência. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Tô achando... Ó, outro sentimento que impede a gente de prosperar é o sentimento de inferioridade. Escreve aqui pra mim. Quem se sente inferiorizado? Eu me sentia muito inferiorizada, gente. Eu tinha um complexo de inferioridade lá no talo. Eu sempre achava as pessoas maiores do que eu. Só que eu era orgulhosa, não me misturava, porque esse padrão de comportamento era inconsciente, era herdado, era uma trava. Até eu entender isso daqui, eu vivia, ó, fugindo de ambientes desafiadores, porque eu tinha essa inferioridade. Quem que tem sentimento de inferioridade? Lembrando que o sentimento de inferioridade, ela tem uma causa, ela tem uma origem. E no meu curso eu ensino você a se livrar dessa ferida que traz a inferioridade. São 5 feridas. Eu sou especialista nessas 5 feridas, ó. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação.
A ferida da inferioridade, a ferida que mais traz a questão da inferioridade é a rejeição. Por quê? Porque a gente quer ser perfeito, para não sentir essa dor. E daí a gente vai sempre se diminuir, se deixando, é sempre a sensação de inferioridade, sempre alguém melhor do que eu, alguém que tem mais capacidade do que eu, e eu deixo de desenvolver as minhas competências, por quê? Porque eu me sinto inferior. Pega aqui, ó. A Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fez indivíduos inferiores. Você é a imagem e semelhança do Eterno. Toda vez que você tem essa sensação de inferioridade, você não sabe. É como se você estivesse sinalizando assim para Deus: Deus, você errou. Eu não sou boa o suficiente. Aqui gera um espírito de ingratidão. E um dos princípios da estagnação é o espírito da ingratidão. Muitas pessoas não desenvolvem a sua competência por sentimento de inferioridade e ela não percebe que ela está causando uma ingratidão consigo mesma. E o pior, ela transfere essa ingratidão para o Criador, para Deus. Por quê? Porque essa demanda emocional é como se você estivesse criticando Deus por causa do seu complexo de inferioridade. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Responde aqui para mim, sim ou não? Sim ou não? E quem quiser tratar isso, eu tenho um curso que ele tá com valor acessível. Acessível. E quem quiser saber mais sobre esse curso, vai lá no meu direct. Você vai entender todas as feridas emocionais que impedem você de ter sucesso financeiro e amoroso e espiritual. Por quê? Porque a prosperidade, ela é uma tríade. É igual que eu falei aqui, ó. É uma tríade. Espírito, alma e corpo. Espírito é o núcleo que interliga você com o Criador, essa comunicação com Deus diretamente com você. Alma, a sede das emoções, o núcleo das emoções. E corpo é o corpo material, ó, indo em movimento. Para quê? Para fazer você de uma pessoa próspera e bem-sucedida. Tá fazendo sentido? Ó, então quem tem sentimento de inferioridade, olha o que você vai causar no seu cérebro. Olha o dano neurológico por trás disso. Rebaixamento do sistema de automação. Ou seja, o nosso cérebro tem um sistema de automação. Quando você se inferioriza, você vai automatizar o seu cérebro a mandar composição química assim. Sai daí, você não é boa, você não é suficiente, você não dá conta, você é burra. Você vai automatizar o seu cérebro, mandar essas composições químicas para você viver fugindo de ambientes desafiadores. E você vai viver escassa por causa desse complexo de inferioridade. Então o nosso cérebro, ele automatizou esse comportamento, essa sensação. Toda vez que vinha esse gatilho, você vai fazer duas coisas. Você vai fugir por medo, ou vai deixar a raiz do orgulho dominar você e não vai pedir ajuda para ninguém. Olha que forte isso daqui. No campo espiritual, bloqueia a sua identidade em Cristo. Você tem duas, aqui não vai dar tempo de terminar tudo. Quarta-feira eu volto pro restante. Você tem duas identidades divinas. Duas identidades divinas. Você tem a identidade da alma, a identidade do espírito. A identidade da alma consulta o núcleo emocional. A identidade da alma acessa a sua programação mental. A identidade da alma, ela vai mandar um monte de composição química para você. E a identidade do espírito? Tem dois eu. O eu conceitual. Obrigado, Rosinha, que saudade de você, minha linda. Você tá sumida.
Ó, a identidade da alma, ela tem um eu. Que eu é esse, Cleide? Um eu conceitual. O que é conceito, gente? Conceito é coisa. Conceito é dogmas. Conceito é coisa mesmo. Você é uma coisa? Não, você não é uma coisa. Você é alguém que o Eterno escolheu. Você é um ser divino que carrega um espírito, que tem uma alma e que habita em um corpo. Então, a identidade da alma, um eu conceitual. E a identidade do espírito, essa eu amo, porque foi essa que me ativou. A identidade do espírito consulta o eu divino, que eu, o eu da essência, que eu, o eu da identidade do céu, a identidade divina, daquela que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Olha o que as escrituras, eu tô finalizando, olha o que as escrituras falou sobre você. De antemão, eu te escolhi, eu te elegi e eu te predestinei para um fim. Ou seja, antes de vir para esse corpo material, terreno aqui, ó, para habitar nesse ambiente, Deus tinha te escolhido, te predestinado para um fim. Para quê? Para você ser próspera e bem-sucedida. A prosperidade é uma bênção. A prosperidade é um ativo do céu. A prosperidade te faz você investir na sua carreira, investir em você, cuidar das pessoas, ser útil, transbordar. Então pare com essa mentalidade de sentimento de inferioridade. Porque olha o que impede no campo espiritual. Ó, impede você de acessar a sua identidade em Cristo. Então, qual o objetivo meu? É transbordar na sua vida aqui, segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã. Para quê? Para você acessar o seu eu divino, o eu da essência, a sua identidade divina. E agora, para finalizar, vamos para a cereja do bolo. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Se quem sabe é porque já é meu aluno aqui. Bora lá. Gente, tô achando vocês muito fraquinhos, estão vindo pouca gente, eu quero a ajuda de vocês, gente. Ah lá, a Rosinha já falou. Ah lá, quem mais sabe o que é a cereja do bolo? Quem mais sabe? Eu sempre falo que o melhor tá no final, né, gente? Quem fica até o final recebe o melhor. Obrigado. Você é incrível. Obrigado. Ó, o melhor tá no final, que é a oração, a cereja do bolo. E quem entra em concordância comigo aqui através dessa oração, tá dizendo, assim seja. Assim seja significa amém. Amém? Bora orar? Estenda sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas que estão recebendo essa aula. Eu peço que pelo poder que há na autoridade do teu nome, o teu Espírito Santo venha trazer luz, trazer sabedoria. Lá no livro de Oséias diz que nós não avançamos por falta de sabedoria. O seu povo é destruído por falta de sabedoria. E graças a Deus o Senhor colocou um povo aqui, Senhor, que está buscando conhecimento, sabedoria para romper com todos os padrões emocionais, Pai. Por isso, Pai, visita cada um, trazendo luz para as feridas emocionais que impediram o seu povo de prosperar. E eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro um novo tempo, um tempo de muita leveza, um tempo de paz, um tempo de sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Um beijo, fica com Deus. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, o meu protocolo, vai lá no meu direct e vem falar.